estamos retornando para a terceira parte. Eu gostaria de ouvir aqui do pastor Genivaldo, se acaso acabarmos identificando que estamos em uma seita cristã, o que fazer? Como eu faço para me desligar, para que eu abandone este local com segurança, sem correr riscos, que eu acredito que é o mais importante. Pastor Genivaldo, como se desligar de uma seita cristã? Olha, não é muito fácil não, mas é possível. Primeira coisa que você deve fazer é retornar às Escrituras, ao exame das Escrituras, mas o exame literal das Escrituras. Isso vai ser um pouco difícil para aqueles que foram habituados muito tempo ao processo de interpretação alegórica. Porque todas as vezes que você chegar até as Escrituras, você não vai saber como interpretar. Então, você vai ter que buscar comentários bíblicos, autores indicados com segurança e voltar-se para o exame livre das Escrituras, respeitando as Escrituras, se interpretarem, se auto-explicar. Uma boa indicação é você procurar conhecer a interpretação gramática histórica. É a interpretação que na Reforma foi muito utilizada para o retorno às Escrituras. Esse retorno às Escrituras, pastor, vai promover uma limpeza, que é o que nós chamamos uma limpeza espiritual, mental, e vai fazer com que você faça uma releitura daquilo que você conhece por Evangelho. Você então vai ter que reler, rever a leitura e a tua cosmovisão sobre o Evangelho. E isso só é possível com um exame literal das Escrituras. A segunda atitude que você vai ter que tomar para sair da seita é uma atitude mesmo, uma atitude de perdão. Você precisa sair, se você entendeu que está em uma seita e você precisa sair dali para poder crescer espiritualmente, realmente, você precisa perdoar aqueles que você entende que te fez mal. Porque quando você começa a se desligar, você começa a perceber os males que isso te causou, as pessoas que te molestou psicologicamente e espiritualmente também. Você vai ter que perdoar. É um princípio de Cristo, um princípio bíblico, que é o liberar perdão. Se você sai com o coração carregado de rancor, de mágoa, de às vezes até mesmo ódio, você não vai conseguir caminhar com facilidade. Você vai estar preso àquele sentimento, sempre soltando farpas que alguns aí no YouTube têm falado, e realmente é verdade isso. Você começa a voltar, sempre retroceder aquelas coisas e nunca vai para frente. Você fica preso em um ambiente de lembranças, de más lembranças, de ódio, raiva, e isso pode levar a um terceiro perigo, aliás, a um perigo muito grave, pastor, que é o abandono da fé. O abandono da fé é a apostasia, você abandonar a fé, você perder a confiança também. Correto. Você perde a confiança em liderança, você perde a confiança em até mesmo no próprio cristianismo, e você tem que tomar cuidado com isso. Então, ao se desligar, a primeira coisa é um regresso às Escrituras, sim, dentro do contexto da interpretação gramática histórica, e liberar o perdão. E também estreitar a tua comunhão, a tua vida de oração. Você não pode abandonar a sua vida de oração, de comunhão com Deus. Isso só é possível após o perdão. Não é possível você ter uma comunhão com Deus odiando o seu irmão. A primeira carta de João e até a segunda vai nos alertar a respeito disso. Então você precisa estreitar a sua vida de oração. Não abandonar a sua vida de oração por nada. Você precisa estar em comunhão com Deus. Ok, pastor Genivaldo, muito bem explicado. Nós vamos dar continuidade
E uma das, assim, o que a pessoa, ao sair, o que ela enfrenta? De repente ela se desligou de uma organização, de uma instituição cristã. O que ela vai enfrentar? Ela vai ter como consequências, vamos dizer assim. Quais seriam as consequências? Uma delas o pastor já comentou, que seria talvez a apostasia, que ela vai abandonar a sua fé em função dos males recebidos. Ela vai ter confusão entre aquilo que era de Deus ou aquilo que era de homens, e ela pode ter como consequência abandonar sua fé, deixar se desligar da instituição, mas automaticamente se desliga de Deus. Isso é um problema que ela vai ter que enfrentar. Tem mais alguma coisa, pastor, assim, em termos de consequências? Eu queria relatar alguma coisa de consequência que a pessoa, ao sair, ao se desligar de uma seita cristã, ela pode enfrentar. Não é que ela vai enfrentar todos talvez esses pontos que o senhor vai relatar, mas um ou outro ela vai acabar enfrentando. Quais pontos o senhor entende aí que uma pessoa, ao sair de uma seita, ela vai enfrentar? Olha, na prática a gente já viu muito isso. As pessoas, pelo fato de terem sido doutrinadas, está só vivendo sobre um conjunto de regras privada da vida social. Ela pode cair em um extremo. Todos os extremos são ruins. Tanto o extremo de doutrina mesmo, a ortodoxia, ela deve ser equilibrada, mas quando ele está na seita, ele cai no extremo da prisão, né? Da abstinência total da vida social. E há um perigo quando sai de um outro extremo, o liberalismo. O extremo de ser, agora tudo era proibido, agora tudo é permitido. Isso, agora tudo é permitido e eu estou livre e eu não estou preocupado com o que os outros pensam. E isso é muito comum de quem sai de uma seita onde havia muita rigorosidade nas doutrinas, e as doutrinas eram mais usos e costumes do que doutrinas bíblicas, né? Nós temos que observar isso também, que grande parte das doutrinas dentro de uma organização de seita, elas são mais pautadas em usos e costumes, que são aquilo que a doutrina, que aquilo que as escrituras vai mostrar que é algo secundário, né? Romanos 14 vai tratar essas coisas secundárias. Então, por ela estar assim, quando ela sai, ela acha que ela pode fazer tudo. E esse é um extremo que pode levá-la a pecar e até mesmo violar a sua vida espiritual, ao ponto dela não conseguir retornar mais para um equilíbrio ortodoxo, das escrituras. E lembrando que a ortodoxia é a doutrina reta, né? Ela não consegue voltar mais a isso. E alguns partem para aquele princípio, nada contra os desigrejados, que é o termo que usam para aqueles que não querem mais voltar à igreja, à instituição, com todo respeito a eles, mas algumas pessoas elas não podem viver como, não tem estrutura talvez para viver como essas pessoas que não congregam, né, não participam de denominação. E essa liberdade extrema leva as pessoas a não congregar mais e naufragarem na fé. Correto. E também só lembrando, pastor, que as pessoas também, algumas delas que acabam apostatando ao se desligarem, e você precisa tomar cuidado com isso, ao apostatar, que é o abandono da fé, ela pode incorrer no ateísmo, deixar de crer em tudo aquilo que a Bíblia oferece como regra de fé. E também é um perigo para aquele que deseja fazer o seu desligamento. Ele tem que ficar atento quanto a isso, para que ele não caia no ateísmo, que é duvidar de tudo, não crer mais em nada, né? Em função, às vezes até um mecanismo de defesa, né? A decepção, não que a pessoa seja um ateu, mas o mecanismo de defesa dela é ser ateu, porque ela tem traumas psicológicos a respeito daquilo que ela viveu. Então precisa tomar cuidado em relação a isso. E há outros pontos também, pastor, que é necessário que seja abordado em relação, assim, ao sair, né? Há alguns pontos que é preciso tomar cuidado, porque há consequências.
Sim, pastor, em casos extremos, e agora eu estou falando de casos extremos, que nós tivemos no século XX aqui no Brasil e nos Estados Unidos, existiu algumas seitas que elas causaram tal impacto na pessoa que elas causaram também uma espécie de um trauma psicológico, um impacto psicológico. Há casos de pessoas que entram no estado de depressão devido à culpa que sobrevém, devido à falta de consciência, de conhecimento do Evangelho pleno, como é o Evangelho. Algumas pessoas desenvolvem isso, desenvolvem traumas, a culpa. Será que Deus me aceita? Será que eu ainda tenho salvação? Devido àquele exclusivismo, devido àquele exclusivismo que nós falamos quanto à salvação verticalizada. Então as pessoas saem da denominação e elas não têm certeza se estão salvas. Será que não tem um juízo contra mim? E isso causa impactos psicológicos muito grandes. Algumas pessoas, devido à depressão, pastor, eles chegam ao ponto de suicídio. No caso de muitos que saírem daquela antiga seita Portão do Céu, uma jovem, ela se encontrou com um especialista em seita, um doutor em seita, ele é especialista nesse caso. E ele foi acionado para ajudar uma jovem. Essa jovem, ela queria tentar o suicídio. O que salvou ela foi a interferência, lógica, de Deus usando este homem, que a reorientou dentro do Evangelho e dentro até mesmo de um tratamento psicológico, onde ela conseguiu então retornar à sua vida normal, secular e posteriormente seguir ao Senhor Jesus com uma consciência sã e conseguiu retornar à sua vida normal. Mas é possível um trauma psicológico e um impacto psicológico muito grande. Tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Uma das coisas que a gente percebe também que são consequências que as pessoas que são de determinados segmentos cristãos ou seitas cristãs religiosas, esses problemas psicológicos são muito graves, porque impedem às vezes a própria ressocialização, da pessoa, devido a ela ter vivido aquele aprisionamento, que a seita provoca o aprisionamento das pessoas, e de tal modo que as pessoas acabam sendo propriedades, de maneira assim grosseira de falar, passam a ser propriedades da instituição religiosa ou da denominação e acabam ficando num aprisionamento, vivendo em função daquele ambiente social religioso, perdendo o vínculo com os demais ambientes. Então, quando você ou qualquer pessoa que passe por isso e tente fazer o desligamento, ele vai encontrar esse problema, que é ressocializar. Não é você voltar a praticar atos mundanos, vamos dizer assim, que você deixou para trás, mas aqueles amigos provavelmente que você construiu ao longo de um tempo, você saindo, você os deixará para trás, e é um problema que a pessoa vai ter que lidar, vai ter que conviver. Muitos desses amigos talvez se tornarão seus inimigos, porque as bandeiras estão trocadas. Você vai saindo da seita, você vai trocar de bandeira, você vai trocar de ambiente. Então vai ser entendido lá no ambiente que você deixou que você é um, como que chama no exército? Que eles chamam quando a pessoa sai, ela abandona, desertor. Muitas vezes você tem que se preparar, porque você pode ser encarado por aqueles que permaneceram, e eles vão falar isso sem ter consciência do que você está fazendo. Eles vão pensar de você que você é um desertor. Então isso você vai ter que enfrentar. É um dos pontos também que psicologicamente você vai ter que estar preparado, porque essas pessoas te verão, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos elas te verão como um inimigo, porque você agora não faz mais parte daquele ambiente que você vivia. E logicamente você retornando a um evangelho mais puro e mais sistemático,
você não vai, as ideias elas serão diferentes. Você vai estar com a ideia mais centralizada e você vai ter que o contato com a palavra, né, pastor? A palavra de Deus, a Bíblia, a releitura da Bíblia, o retorno às Escrituras é fundamental para isso, porque caso você tenha essa opção na desistência, no desligamento, né, na ruptura com aquele sistema, o sistema que você rompeu, ele pode te enxergar como um perigo. Você passa a ser um perigo para aquele sistema, porque você vai acabar num momento ou outro, você vai colidir as tuas ideias, as tuas opiniões com aquilo que você viveu. Então é preciso que você tenha muito equilíbrio espiritual para não ofender, para você não tê-los como inimigos, embora talvez eles vão ter esse olhar para com você, mas você não precisa ter esse olhar. Você vai seguir o que a Bíblia diz. Se teu inimigo pedir a capa, você dá a túnica. Se pedir para caminhar 1 milha, você vai 2 com ele, entendeu? Então você vai tratar, a receita para tratar os inimigos, Jesus diz que você tem que amá-los, perdoá-los, orar pelos que vos perseguem, né? E você tem que orar por eles. Então você tem que ter uma libertação. Talvez você precise ter esse cuidado de não ferir as pessoas. Pastor, também algo muito importante que o membro, a pessoa sai de uma seita, é aquilo que ele vai ouvir. Ele vai ouvir muito que ele é caído. Isso pode gerar dúvida no coração e na mente dele. Você é caído, você perdeu a salvação, você traiu a Jesus. E essas palavras, na mente de uma pessoa simples, humilde, que não conhece ainda, não tem consciência do Evangelho totalmente pleno, são fortes. São fortes, causam um impacto psicológico muito grande. Então, uma palavra que eu poderia deixar para você é que você deve olhar essas críticas com os olhos das Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito de você, que está arrependido e quer seguir o Senhor? O que as Escrituras dizem? Porque se você for dar total atenção a essas palavras, você vai ter problemas sérios psicológicos e um problema sério com a sua fé. Você vai ficar em dúvida, com certeza, mas não fique em dúvida, confie no Senhor. Ok, pastor Genivaldo Ribas,